Seja bem-vindo mais uma vez a 91 Cast, onde voz e imagem viram influência e ideias viram negócios. Hoje a gente vai ter um papo muito interessante a respeito de estratégias para você levantar uma empresa quebrada. Ou será que é aquele momento de levantar essa empresa ou comprar? Hoje eu estou aqui com o Renan Souza, ele é um empresário, tem diversos negócios, me contou agora há pouco também que já foi jogador de futebol, para mim é uma novidade, não conhecia um atleta ainda aqui. E é muito prazer te receber aqui, Renan. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal contar, para o pessoal saber quem é você. Muito obrigado aí pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho da minha história, dos meus negócios que deram certo, outros que nem tanto deram certo, outros que a gente fechou. E estamos aqui para contribuir e ajudar, né, no canal, de alguma forma, com a nossa experiência. Conte para mim quais são os seus negócios, por onde você já passou. Legal, perfeito. Vamos lá. Erickson? É, Ou Eric? Fica mais fácil, Eric. Vamos lá então, Eric. Bom, minha história é muito engraçada. Tem um pouco de acaso, mas tem um pouco de estratégia. Eu comecei, né, tentando ser jogador de futebol, como sonho de qualquer brasileiro. E nesse período, para ser jogador de futebol, eu tive algumas oportunidades. Por exemplo, com 15 anos, veio um empresário e pediu pro meu pai: ó, vamos te levar para Portugal, para você jogar lá e tal. Meu pai, naquela época, né, eu sou de 86, então há uns 25 anos atrás, não tinha tanta informação. O telefone, para quem não conhece, na época estava mudando da ficha para o cartão telefônico. Então, celular era algo que realmente só a classe A tinha. Classe B, classe C não tinha celular, era telefone fixo e era caro. Então, rede social... ganhava ações ainda, né? Exatamente. E rede social não existia. Então, a comunicação, gente, era muito difícil. Então, meu pai e minha mãe, eles negaram essa oportunidade para mim. E eu fiquei muito magoado. Foi algo que eu tive que tratar depois dos 20 anos ali, essa frustração. E ponto. E ali, com esta oportunidade, né, de ir para Portugal, eu não tive. Aí fui treinando, fui jogando, né, até um professor que eu me lembro muito bem, o professor Tobi, né, que Deus o tenha, já falecido, foi campeão pelo Coritiba, né, quando o Coritiba foi campeão brasileiro. E ele me deu uma oportunidade de jogar no Araucária. Isso daí faz tempo mesmo. Faz tempo. E ali tive a oportunidade de treinar na Série B do Campeonato Paranaense pelo Araucária, na região metropolitana de Curitiba. E ali, treinando na Série B, a gente disputou um campeonato, que é Jogos Abertos, em Campo Mourão. E ali eu me destaquei com mais um atleta e nós fomos convidados a fazer um teste em Campinas, no Guarani. E lá a gente fez o teste, eu passei, enfim. E aí morei lá um ano e meio, um ano e pouco. Você tinha quantos anos? Eu tinha acabado de terminar o segundo grau, eu tinha 17 para 18, que eu terminei com um ano ali antes. E 17 para 18 anos ainda estava para servir o quartel ainda. Eu tinha acabado de receber minha reservista. Isso. Então eu tinha terminado o 17 para 18 e já fui pro Guarani. E lá eu joguei por um ano e pouco, machuquei. Aí voltei, cumpri o resto do contrato, contundido, ganhava lá R$300 na época. E mais, morava no local, tudo. Alimentação. Tudo incluso. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. Ali eu me realizei. Sabe aquele sentimento de entusiasmo que você não consegue explicar? Que tem no filme do Will Smith? Que ele sai lá à procura da felicidade e fala: sabe quando você sente o que é felicidade? Eu senti ali, eu fui deitar, né? Eram beliches, e eu deitei, cara, que dia maravilhoso. Eu treinei de manhã, aí depois do treino, você tomava um banho, almoçava, aí você tinha às vezes outro treino, um treino físico, ou academia, ou fisioterapeuta, ou recuperação, banheira de gelo. Então você tinha várias situações o dia inteiro. E à noite tinha um café às 8 da noite, um cafezinho, porque eu jantava muito cedo, né? Aí umas 8 da noite tinha pão, bolacha, uns cafezinhos ali, assistia uma novelinha e ia dormir. Ali quando você deita, eu falava, cara, que sonho. Isso é vida. É aí que eu acertei. E aí veio a primeira frustração, né? E nós como empresários, a gente tem que aprender a lidar com frustrações e com processos que não dão certo. Porque a maioria, nós como empresários, vai dar mais errado que certo. Então você é tentativa e erro, que é estratégia. Você tem um plano e você vai moldando esse plano conforme você vai andando. Se for pensar bem numa analogia, foi a tua primeira empresa quebrada. Foi. Que é a minha empresa, né? Que era de atleta de futebol. E aí nesse processo foi algo bem difícil. Eu confesso, eu entrei num buraco, né, não queria fazer nada. Aí meu primo, então por isso que eu digo, muitas vezes a gente ajuda alguém
né, que está até na Bíblia, né, o servir ao próximo, que Jesus veio e serviu a todos. Não teve nada, né? Dormia de favor, fazia tudo de favor. Então, quando você serve alguém com uma mão, com a mão direita e a mão esquerda, você não nem fica sabendo, é algo maravilhoso. Porque eu fui ajudado, né? E agradeço meu primo até hoje. Ele falou: eu sou professor de faculdade, você tá com o 2º grau aí, não vai dar certo futebol, cara. Desista. Faz o vestibular. É uma Uhum. faculdade particular aqui de Curitiba. Falei: fazer o vestibular, mas faculdade? Ele falou: não, faz lá. Tal. Depois eu fiquei sabendo que ele pagou para minha inscrição. E eu fiz administração e contabilidade, né, que são meus parentes, e eu passei. Eu falei: como é que eu pago? Ele falou: cara, começa. Depois você dá um jeito de pagar. E ali eu fiz uma estratégia já no início. Estudava 6 meses sem pagar, né? Não que eu vou me vangloriar por isso, né, gente? Claro que não. Mas deu certo. Eu estudava 6 meses sem pagar a faculdade. Chegava no 6º mês, eu tava bloqueado. Uhum. E passei nas provas e tal. E eu ia lá e negociava mais 6 meses. Ou seja, em 6 meses eu trabalhava para tentar gerar uma negociação para quando terminava, eu emprestei cheque dele. Ele falou: não, pega meus cheques e dá lá na faculdade. Eu dava uma entrada, tipo, de uns 2 mensalidades ali, e negociava com os cheques do professor da faculdade. E assim eu me formei. Mas se você for ver já no teu histórico, você já tem um perfil de empresário, porque o empresário é muito disso. Não tem como fazer acontecer, mas ele dá um jeito para fazer acontecer. Exato. E você inconscientemente já Inconsciente. estava trabalhando Exato. com isso. Legal a visão. Não tinha pensado por esse lado. É. E faz muito sentido. Eu sempre fui muito resolvedor de problemas. Então, e até as pessoas me procuram muitas vezes para debater problemas. Uhum. Então, porque eu busco soluções em várias etapas. Então, se eu tenho, e isso eu fui criando. Tipo, eu tenho um problema, eu vou criar 10 soluções para esse problema. Cheguei a criar 50. Quando eu estava com uma equipe grande de vendas, eu cheguei a criar, tá com um problema, vamos criar 50 alternativas para resolver esse problema. Não tem como. Se você aplicar em 50, uma hora, uma vai dar certo. Sim. Né? Enfim, e aí nesse processo, né, de não dar certo futebol, esse anjo me ajudou. E ali eu comecei a esse processo de estudar, fazer faculdade, e gostei da área de empreendedorismo. Só que é engraçado, Eric, porque quando eu estava no final da faculdade, eu trabalhei como estagiário de vendas, né, por um ano na Ferragens Negrão. Ah, sério? Uhum. Meu sogro trabalha lá. Ainda? Uhum. Sério? Lá. Trabalhei 30 anos trabalhei lá. 30 anos, trabalhei com o Mauro, que era É o dono, né? um dos donos, são vários, mas cada dono representava uma área. Meu sogro é o Célio de Moura. Que é da área de... Ele é o gerente comercial. Uhum. Legal. O Moura? Uhum. Pô, o Moura foi meu chefe lá, eu lembro dele. Pai da minha Ô, esposa. Moura! Cara, não acredito. Moura? Uhum. Que massa, Tá 30 cara. anos lá. O Moura viajava pra todo lado. Sim. Na época era ele, o Osmar e o Mauro. O Mauro era um dos donos, né? Só que ele era o dono da área comercial. Então ele gerenciava essa área. E eu era o estagiário. Quando eu saí, eles contrataram 2 estagiários. Pra ficar no lugar. Fala de uma Eles me arrancavam o couro lá, gente. Aí eu dava conta. Ele fala de uma época que tinha... não é telemensagem, é como se fosse um setor de telemarketing. Isso, televendas. Televendas, isso. Eu lembro, era gigantesco. Em Mafra. Em Mafra, exato. Ele ia pra Mafra e voltava, o Mauro. Ele sempre fala disso De daí, Moura, dessa né? história. Sim, lembro dele, com certeza. Um abraço. Aí depois podemos fazer network. Que mundo pequeno. Que mundo pequeno, cara. Eu comecei ali e até foi engraçado que quando eu tive a oportunidade de um amigo da faculdade me chamou para ser operador multifuncional na New Holland. Uhum. Né, para trabalhar ali, popular, o peão. Só que, cara, como peão eu ia ganhar mais que estagiário, né, quase o dobro, e os benefícios de uma multinacional. E meu pai com aquela visão um pouco mais ali, né, não digo nem uma visão X, um pouco ali... Limitada. No sentido de não, multinacional é o melhor para sua vida, né? Porque quem trabalha em multinacional se aposenta, tem benefícios e tal, carreira. E eu fiquei com aquilo, pô, eu amo trabalhar em vendas, eu amo ser estagiário, eles me arrancavam o couro. Eu nunca vou esquecer, é o mesmo sentimento que eu tive, o segundo de euforia, aquele sentimento que você não cabe no peito. Foi quando todo mundo viajou para um evento, né? Acho que foi em São Paulo, e só ficou eu, estagiário. E aí eu falei direto com o Demoura, falei direto com o Mauro, com o Osmar, na época, era supervisor, e eu resolvia todos os pepinos como estagiário. Então eu pegava aquele telefone naquele departamento gigantesco e saía com o telefone, com compras, ia lá com o departamento de comércio exterior, tipo, eu tô gerenciando tudo aqui, cara, que massa. E aí quando eu tive essa proposta, eu fiquei, e agora? Aí eu pedi pra sair, falei, olha, né, tem uma oportunidade. Aqui mal eu pago minha faculdade, eu ganhava acho que R$500, na época o salário mínimo era uns 800, mais ou menos, sei lá, um pouco menos.
E aí eu ganhava mais ou menos isso e falei, pô, eu vou ganhar 1.000 e pouco. É quase o dobro, e é CLT, e benefícios e tal. E tava aquela loucura da faculdade, né? Que Sim. sempre era o caos pra renovar. Aí eu peguei e pedi pra sair. Eles falaram, não, então segura um pouquinho e tal. Aí me fizeram uma contraproposta, cara, pra me efetivar antes. Ele falou, Renan, a gente fica 2 anos com os estagiários, o Osmar. E a gente não pode ficar com você 2 anos, porque você vai ser, eu gosto de você. Você tá dando conta aqui, a gente quer você aqui. Uhum. E ali eu tive que tomar minha primeira decisão. Né? E a decisão é o que muda a vida, gente. Então, depois de um tempo, com uma reflexão um pouco maior agora, depois eu vou chegar, como eu fiquei tão reflexivo depois de uns anos, como as decisões importam na vida da gente, como a gente age no impulso. E aí, as oportunidades, né, que aparecem. E a gente não enxerga. Porque a gente toma decisão desde a roupa que a gente sai, até o momento do carro, do ônibus, tudo. Tudo é decisão. A gente não tem essa noção do quanto a decisão muda a vida da gente. E ali, por alguma situação, influência do meu pai, né, por ter essa visão um pouco mais baby boomer, vamos supor, e falou, não, vai para a empresa. E eu arrisquei. E fui. E até hoje, me arrependo ou não me arrependo, eu tenho esse sentimento. Por quê? Porque na produção eu aprendi coisas muito valiosas, que me ajudaram na venda depois. Que foi a produtividade. Processo e produção. Então você tem que trabalhar, produzir. E em 3 anos lá, eu paguei minha faculdade, eu desenrolei, eu comprei um carro. Então eu já comecei a ter aquele processo que eu brinco com o pessoal. Quem anda de ônibus não é feliz, gente. Não tem como você ser feliz. Eu andava com ônibus de um jeito assim que eu olhava para todo mundo ali molhado. E saí na New Holland, a gente começava às 6h45. Então eu tinha que sair 5 e pouco da manhã, ir pra faculdade, sair às 5 da tarde, tomar um banho, ir pra faculdade, dormia metade das aulas, porque se acordava 4 e pouco, chegava em casa meia-noite e pau de novo. Às vezes não dava nem tempo de tomar banho. Não nego, às vezes não dava tempo. Chegava em casa, a exaustão é tão grande. Fala, cara, eu só preciso dormir essas 4, 5 horas que daqui a pouco eu tenho que trabalhar de novo. Mas acho que a entrega que você tem todo nesse processo é muito rica, né? É rica, mas não é fácil. Não. Falar é fácil, mas quem tá ali não é fácil. Não tem nada fácil. Não tem nada fácil. O que é fácil, você desconfia. Exato, tem que desconfiar. Uhum. E nesse mundo tereis aflições, né? Então teremos aflições. E interessante você falar o conceito do seu pai ali de pensar que vai para uma multinacional, para uma empresa, né? Eu tava conversando essa semana com uma menina e ela trabalha numa indústria que segue um processo e o irmão dela trabalha em startups. E startup sabe que é uma loucura. Você fica 2 anos ali, depois 2 anos você já tá em outra, você tá em outra. E é muito interessante que na startup você tem espaço para errar. Que você aprende com os erros para ir melhorando. O processo. Na indústria você não tem isso. Não. Na indústria você tem que fazer o processo para não ter erros. E melhorar o processo, que é o Kaizen, né? Melhorar a cada momento o processo. Exatamente. E daí eles estavam conversando que agora ele foi para uma indústria, o irmão dela. E ele não se adaptou. Ele falou, como que você aguenta isso? Lá não tem espaço para errar. Se eu errar, para a produção. Nossa, não tem como. Acaba com tudo. E onde ele estava, ele falou, não aguentei sair. Então, e começa com a nossa conversa de perfil ali, né? Exatamente. E é perfil de pessoas. Tem pessoas que vão querer aquela situação mais de processo, onde não tem espaço para errar. Exato. Só que tem que saber identificar também o que você quer. Exato. As oportunidades. E ali é engraçado que nesse período da produção, eu tava chegando no TCC. E ali, a gente com o meu grupo de TCC, um abraço, galera. A gente começou a pensar, cara, a gente é administrador, cara. O que a gente vai fazer como administrador? Olhamos o piso do salário de administrador. Pô, vou trabalhar de escritório, auxiliar administrativo, o que a gente vai fazer? A gente chegou num ponto de vista que no Brasil, quem é formado e vai sair ganhando dinheiro, ou tá na área médica, ou é médico, dentista, demora, sim, dessa linha, que é mais de saúde, ou um advogado, dependendo da linha que ele entra de defesa, e administradores tem que ser ou empreendedor ou vendedor. E aí a gente viu que tinham vendedores que ganhavam até mais que médico. Com certeza. E ali a gente dividiu a equipe. Então, eu, o Murilo, a gente foi para a linha de vendas. A gente ama vender e tem boa comunicação. E eu já tinha tido estágio de vendas. Então, eu quero ser vendedor. A gente decidiu. Tipo, eu vou ser vendedor. Por essa pesquisa, estrategicamente pensada. Aí o Murilo foi para vendas. O Gaúcho, que trabalhava com hotelaria, ficou na hotelaria. O Andrezão ficou na parte de processo de engenharia. Caramba, você tem boa memória mesmo. Tem boa memória. Engenharia de produção, né? Que ele trabalhava nessa área. E ele fez aquela parte de segurança do trabalho. Então ele canalizou toda a energia dele para segurança do trabalho.
E o Jonas ficou na parte de logística, que também estava em alta na época. Todo o O processo Jonas é o mesmo da logístico... Negrão? Não, Não. daí é outro Jonas. Esse é Mas o da Negrão eu levo também. E aí, nesse processo, quis ser vendedor. E aí vem uma coisa. Eu tinha uma experiência de estágio, Sim. uma experiência de vender banco de couro, sim, de 3 meses. E eu falei, pô, posso colocar que eu vendi couro por 8 meses? Em vez de 3? Ele falou, claro, Márcio França. Claro, gente, que não é certo. Mas eu queria trabalhar com isso. E eu aumentei um pouquinho ali minha experiência, dei uma potencializada no currículo. E ali eu comecei a fazer várias entrevistas para vendas. Fiz entrevista na Friboi, em Maringá. Fiz entrevistas no Grupo Barigui. Fiz várias entrevistas até que na NetLingo me chamaram. Só que não era para vender curso de idiomas, era para vender pós-graduação à distância. E aí eu comecei a vender curso de pós-graduação à distância em 2009. Eu me formei em 2008 e comecei a vender já final do ano, 8, ali 9. E foi minha primeira decisão minha, por conta própria. Vou sair da indústria e vou trabalhar de vendedor. Renan, mas eu tava solteiro, tinha separado do meu namoro, morava com os meus pais, tava pagando meu carro, faltava só 1 ano para pagar a parcela. Na época do governo Lula, você pegava um carro, ficava 6 meses sem pagar o carro, ia pagar a primeira parcela depois de 6 meses, já tava o carro até batido. Então assim, tudo tava ali, eu vou arriscar. Vou para a área que eu quero. Eu sentia que na fábrica, na indústria, o potencial de crescimento era muito longo. Lento, né? Lento. E era muita influência. Muito puxa-saquismo. Você tem que ser amigo do amigo, primo do parente. Não por seu talento. O seu talento talvez vai demorar 20 anos. E por ser peão, para chegar no administrativo é muito difícil. Eu teria que ser supervisor da galera, ser um técnico muito bom, e de técnico e subindo para cargos de liderança. Então, dentro de cultura X, né, não é uma cultura Y que a gente chama, você tem processos hierárquicos muito verticais e não horizontal. Então, quando é horizontal, que são empresas Y, o potencial de crescimento é maior, porque numa empresa pequena você tem mais potencial de crescimento. E foi aí que eu falei, vou sair. E saí e me arrisquei, cara. Meu pai não queria, minha mãe não queria, e eu fui para essa linha maluca de empreender, de quase não dormir. Porque ser vendedor é ser empreendedor. Porque você muitas vezes não tem salário. Né? Até pensei em ser corretor, quase fui. Mas como eu fui chamado para essa missão de vender pós-graduação, eu entrei. E me dei bem, cara. Comecei a vender muita pós. Vendi tanta pós-graduação à distância, numa época que o curso à distância EAD gravado era o início. Que ano que era? 2009, 2008. Só tinha um Ninter vendendo curso. Tava com 18 anos, né? Então, eu tava com 20 e pouquinhos. E ali eu comecei esse processo de venda. E aí fui vender curso de idiomas, né? Vendi tão bem curso de idiomas, principalmente para empresas, cursos B2B, entre empresas. Então, treinamento de cursos para Volvo, Novozymes, Faurecia, várias empresas que eu visitava e apresentava um projeto para capacitar os profissionais dessa empresa. Em 1 ano, em 2 anos. E a empresa tem noção que inglês não é 6 meses o cara é fluente, que precisa de um processo de aprendizagem e constância. E ali foi dando muito certo. Até que uma concorrente me chamou para trabalhar para elas. E aí eu apresentei a proposta para os donos. A empresa estava numa crise braba, que era a crise imobiliária, em 2008, ali, que estourou nos Estados Unidos. Porque esta empresa, né, a NetLingo, que hoje eu tenho uma parte, eu sou sócio. O caso da quebra do Lehman Brothers, né? Isso, exatamente. Quando deu essa crise, 4 empresas representavam 80% do faturamento. Era a KPMG, Deloitte, Volvo e tinha mais uma. E aí, quando essas empresas, devido à crise americana, pararam de investir em funcionários, a NetLingo entrou num processo de quebra. Só que eu estava vendendo bem pós e vendendo bem os cursos. Só que até então eu não sabia do tamanho da romba, porque tinha sede em Joinville e Jaraguá do Sul. E aqui tinha que manter as estruturas de lá. E ali, um dos sócios ganhou uma bolsa na época, eu não lembro se era o governo Dilma, que era aqueles mestrados, doutorados. Sim. E você não pode ter vínculo empregatício. E ele ofereceu, Renan, eu tô indo para Luxemburgo fazer meu doutorado e eu tenho que vender a empresa. A empresa está numa dificuldade grande, quase 400 mil de dívida. Só que a empresa é de 1997. Tem bons contratos, tem um bom nome, credibilidade. O que você acha de assumir? E não ir para essa concorrente. E ser dono aqui, ser sócio. Ele queria sair, né? E aí, gente, fiz essa loucura. Claro que eu medi os riscos, né? Para quem não sabe, quando você assume uma empresa de alguém e você coloca o teu nome lá no CNPJ, tem 2 critérios jurídicos, né? Que o advogado vai saber muito bem. Que é o primeiro, a parte fiscal, você tem 5 anos para devolver. Então, impostos dentro de tributários, se você quiser abandonar o barco depois, você pode devolver. Mas dívidas com bancos, não. Dívida com banco, se você assumir, já era. O cara saiu, é tua.
mesmo que você devolva a empresa. Então, se atentar a contratos em processos de quebra, compra, é muito importante, é sabedoria, né? Na época eu consultei meu primo contador, um advogado, tive essa noção. Claro que é E muito mais avaliou o profundo. risco também, né? Avaliei o risco, eu era jovem, É. 20 e poucos anos, solteiro, tinha uma namoradinha que era longe, que se tornou minha noiva e esposa, mas assim, eu não tinha, morava com os meus pais. Então, dentro dessa avaliação, eu falei, cara, eu vou assumir essa empresa, tá tudo rodando. Tem professores de 10 anos já trabalhando, tem uma estrutura, né, uma estrutura grande, com mais de 20 carros de estacionamento no meio do Água Verde, né? Tinha na época uns 200 e poucos alunos, indo para 300. Falei, tem potencial. E assumi esse risco em 2012. Eu saí de vendedor para empreendedor, minha primeira empresa. Ele começou Uma empresa quebrada, uma né? empresa quebrada. Mas voltando um pouquinho ali, você define uma empresa para ser quebrada? Porque dívida toda empresa tem. Uhum. Então, isso define se ela está quebrada ou não? Excelente pergunta, Eric. A definição de uma empresa quebrada está dentro de, na minha cabeça, 3 pontos. Primeiro, o que você disse, o valor da dívida e o potencial de pagamento dessa dívida. Porque se você avaliar que a empresa tem muitas dívidas, mas ela não tem potencial para conseguir a longo prazo, em 5, 3 anos, pagar, você vê que ela está quebrada mesmo. Não tem potencial. Segundo ponto, cultura organizacional. Qual a cultura dessa empresa? Se a cultura é totalmente, por exemplo, existem vários tipos de cultura, né? Tem cultura, por exemplo, bancária, de exigência, tem cultura mais paternalista, que passa a mão, e tem a cultura que o funcionário faz a cultura. Então, dependendo da cultura, se não é uma cultura sadia, isso vai dar muito mais trabalho. Então, avaliar a cultura organizacional da empresa é muito importante. Porque mesmo quebrada, você consegue transformar essa cultura, mas vai dar mais trabalho. E aí você tem que canalizar a tua energia. Onde você vai canalizar a energia? Vai canalizar no potencial de vendas? Tem potencial de vendas? Tem. Aí os processos você vai arrumando. Agora, não tem potencial de vendas. Os processos tá uma bagunça. A cultura tá virada num 12. Você vai ter um trabalho muito gigantesco. Aí você tem 2 tipos de diferenciação para introduzir o teu modelo. Ou você é radical, manda todo mundo embora e começa com novos, ou você tira aqueles que você vê que atrapalham a cultura, que você quer implantar, que não tem potencial, que tá ali por tá, né, só reclamando da vida, que tem funcionário que só reclama. Esse aí você já corta. E pega aqueles que têm potencial. E aí vai traz pessoal novo. Só que tem essa questão da cultura que é importante. Dentro da cultura, essa galera que vai embora vai levar os processos e o conhecimento? Então, pensar nesse processo. Então, a minha avaliação foi nesses 3 pilares. Então, eu vi que tinham pessoas que estavam há mais de 10, 15 anos ali, que adoravam trabalhar como professores da NetLingue, que adoravam o modelo, o estilo NetLingue. Tinham funcionários que gostavam da cultura e tinham funcionários que só atrapalhavam. Então, e eu era funcionário. Então, eu fazia parte da cultura. Então, para mim tomar essa decisão foi muito mais fácil. Porque eu já estava dentro do burburinho. Eu falei, essa pessoa, se eu entrar, eu sei que ela só fica tomando café e enrolando. Eu sei que esse professor aqui não tá nem aí. Ele só quer dar aula particular dele e tá aqui para cobrir um horário. Então são situações que eu fui verificando e quando eu entrei, eu já comecei a introduzir. Isso que eu ia perguntar até. Como você saiu de funcionário para o dono da empresa, como que foi essa aceitação dos colaboradores que estavam ali? Porque, que nem você falou, você já era um infiltrado. Você sabia o que estava acontecendo. Isso foi bem difícil. E eu digo não pelas pessoas, mas para quem está assumindo o cargo. Porque a questão das crenças limitantes que a gente cria durante a vida é algo que marca. Então você fala, será que eu vou dar conta? Sabe aquela Tom e Jerry que tinha o capetinha e o anjinho? É isso, cara. A gente tem isso todos os dias na nossa vida. Todos. Todos os dias você acorda e fica aqui. Não vai dar certo. Não, aí sim. E esse é o problema. Hoje, né, com 1 ano de processo mais espiritualizado, eu tenho uma visão muito clara disso. Com quase 40 anos, comecei a ler a Bíblia agora, né? Tô terminando o Velho Testamento. Então hoje eu tenho uma visão muito mais ampla de quem sou eu, do que eu quero e do que é felicidade para mim. Do que não está atrelado ao dinheiro, né? Dinheiro faz parte, é um processo de prosperidade, que não é o dinheiro. A prosperidade é algo muito mais profundo, né? Dentro de outras áreas familiares, família, áreas de bem-estar, saúde, enfim. Ponto. Então, quando você faz essa pergunta, na época eu não tinha isso. Então, o problema estava comigo. Eu, por exemplo, o fato de assumir uma empresa de inglês e não falar inglês me afetava profundamente.
Porque eu era vendedor, eu não sou professor de inglês. Eu sou É a vitrine, né? eu sou vitrine. Como que você vai vender? Então, vencer essa barreira foi difícil. Então, eu colocava pessoas, coordenadores, na minha frente, que tinha o inglês. E como eu não tinha, eu sempre ficava nos bastidores. Eu não quero aparecer. Só que isso não dava muito certo. Porque na empresa, eu conseguia fazer bons contratos. Só que na pessoa física, eu não conseguia, porque a pessoa me atrelava ao curso, me atrelava ao inglês. Então, o processo foi muito mais comigo, de aceitação, do que dos outros. Porque os outros conheciam o meu potencial. Falaram, pô, o Renan fecha contratos excelentes. Eu fechei um contrato com a HSBC, né, antes de vender para o Bradesco, a gente ficou 3 anos. Tinham mais de 250 alunos no contrato por 3 anos. A gente ganhou de uma concorrente que fechou, faliu, quebrou aqui e deixou professores na mão, que foi a Bookman. E a gente ganhou o contrato desses caras. Então, pô, como que esse carinha consegue, né, no sentido desse neguinho, como é que ele consegue ganhar contrato tão bom? Cara, uma habilidade, mas claro que Deus tem alguma coisa apontando e me direcionando. Fala isso. Tenta mostrar Esses isso. dias eu fui numa palestra de RH, nada a ver com a minha área. E teve uma história assim, eu não vou contar a história aqui, porque é meio longa, mas era, em espécie, sim, era uma CEO da Bayer, que ela trabalhou anos com esqueci o nome da doença agora, tratando uma doença específica. Uhum. E ela tentou engravidar, não conseguiu, e daí foi para tentar adoção. Encontrou 3 crianças com essa doença. E ela explicou que essa doença não era uma doença que traz risco de vida. Uma doença que pode ser tratada da forma certa, a pessoa vai ter uma qualidade de vida excelente. E daí ela fez a seguinte análise, que ela foi preparada a vida inteira, porque ela trabalhou 17 anos na Bayer com essa doença. Uhum. Preparada para aquele momento para adotar aqueles filhos. E ela acabou adotando e tudo Adotando. mais. E é interessante que isso conversa com a tua história. Que se você for ver, você foi preparado em vendas para chegar Exato. nesse momento. Exatamente. E a própria produtividade da New Holland, né, de ser um operador, junto com as vendas, me trouxe uma coisa que hoje afeta muito os vendedores, que é a falta de concentração, que é os ruídos do celular, que é os ruídos da internet, do Instagram. As pessoas não se concentram. Distrações do dia. As distrações, isso acaba com o vendedor. Ele podia estar muito mais focado, vendendo muito mais. Uhum. Mas não, pegou o celular, olhou o Instagram, perdeu meia hora. Meia hora de produtividade, de ligação ou de visita a clientes é uma oportunidade gigantesca. É, um contrato a mais, 2 que poderia ser Ser fechado. vendido. Então hoje eu acredito que a batalha é realmente contra os ruídos. E como que você trabalha isso com a tua equipe? Legal. É bem difícil. É bem difícil, porque é um ato muito próprio. Então eu consigo trabalhar bem comigo. Com a equipe é difícil, porque se você for impositor, falar ninguém com celular, tua empresa também não cresce, porque a tecnologia precisa de celular. Sim. Então eu acredito muito no bom senso. Então eu sempre trago bom senso. Olha, tá brincando demais. Olha, tá no celular demais. Ó, cuidado. Por quê? Porque daí você vai medir pela produtividade. Se o cara entrega, desculpa, mas é como diz Steve Jobs, se o cara entrega e ele é preguiçoso, ele busca alternativas para entregar, para mim não importa se ele fica no celular meia hora, uma hora. O problema é dele. Agora, se ele tem que entregar. E você consegue medir, você sabe quem entrega. O dono da empresa sabe quem entrega. Uhum. O dono da empresa faz de louco, a maioria das vezes. Ele vê que o funcionário não entrega, ele fala, não, ele tá entregando meia boca. Eu vou preparar um processo aqui para eu mandar ele embora ou melhorar ele, porque a ideia é melhorar o funcionário. Você chega num ponto em que o desgaste, principalmente quem tem empresa pequena, o desgaste é muito grande. Porque, por exemplo, eu capacitava, eu fazia treinamento, desenvolvia, e você olhava na cara do indivíduo, que ele não tá nem aí. Eu acho que o investimento para empresa pequena é muito grande, nem digo financeiro. Tempo. Exatamente. E tempo investido e aí troca funcionário. Então hoje eu faço um processo diferente. Eu invisto no processo, na entrega. Então esse é o que você tem que entregar. E aí eu vou capacitando aos pouquinhos. Se eu vejo que a pessoa se dedica, aí eu gasto energia. Senão eu não vou gastar energia. A minha energia, ela tem que gastar para o que dá resultado. Porque eu consegui ter a minha prioridade, entender quem sou eu e o que eu sou bom em fazer. Você consegue ter essa leitura de forma rápida? Rápida. Porque Rápida. tem até uma pessoa que eu gosto muito, né? É um CEO de uma empresa que ele sempre fala assim: seja demorado para contratar, mas seja rápido para demitir. Exato. Porque você acha as pessoas, só que eu não consigo ainda identificar o perfil da pessoa. Eu falo, pô, essa pessoa não tá rendendo, tem que. Acho que é só com métrica, números mesmo. Não, dados. Você tem que analisar com dados. Tipo, primeiramente, qual é, por exemplo, tem um menino que ele ajuda nas redes. Então, o que você quer? Que alguém fique com você 6, 7, 8 horas ali por estar?
ou você quer alguém que te entregue e não importa o O horário? resultado que precisa. Então fala, ó, a meta dessa semana é isso aqui, meu querido. Às vezes ele manda o negócio 1h da manhã, às vezes manda domingo. Vai ter que entregar na segunda. Se ele mandou domingo, e ele vai ficar domingo dormindo até meio-dia, vai passear. Então assim, tudo depende do cargo. O comprometimento com você foi aquele, ele entregou. E a gente tem que ter, como empreendedores, a expertise do cargo. Então assim, qual que é a função? Eu sou o garçom. Então se você é garçom, você tem que ter um bom sorriso, um bom atendimento. A pessoa tem que olhar pra você e falar, que cara legal. Simpatia. Não tem nada a ver com o processo. Se o cara é do marketing, eu não quero que ele fique 6 horas trabalhando sentado numa mesa. Ele pode trabalhar da casa dele. Ele pode ter flexibilidade. Então, como gestor, a gente tem que estar muito mais antenado. Qual que é a função? O que essa função entrega? Do que ficar lá se preocupando se tá 6, 8, 10 horas cumprindo o ponto. Você entrou num assunto bem interessante agora, que é com relação a pessoa trabalhar de casa. Você tem algum preconceito com relação a esse sistema híbrido? Eu, na minha opinião, sou um pouco preconceituoso com isso. Eu acho que quando a pessoa está de casa, ela perde um pouco da cultura da empresa. E as coisas vão se perdendo. Excelente pergunta. Eu tinha mais preconceito. E aí eu vou te contar, voltando para a empresa, sobre essa questão do preconceito, né? De trabalhar home office, trabalhar em casa. Nós tínhamos uma estrutura muito enxuta, não, muito grande. Né? E quando eu assumi a empresa na crise, a gente começou um processo de tentar crescer essa empresa, voltar em vendas, que foi aí que eu tomei a decisão. Quando eu comecei a trabalhar em vendas e atuar como gestor, vencendo meus medos diários por ter uma escola e não falar inglês, eu comecei a estudar. Só que não dava tempo para estudar. A empresa estava em crise, gente, com 400 mil de dívida para pagar. Chegou aí oficial de justiça, ter que ir lá e eu ter que esconder. Tipo, esconder lá nas salas pro cara não me achar pra não assinar o papel. Tipo, um caos, assim. Mas eu era solteiro. Então eu trabalhava até meia-noite. Dormia lá, cara, trabalhava um monte. E nisso, eu coloquei um plano. Recém-formado, comecei a fazer minha pós na FAI ali. E alguns professores muito bons, um deles, Dante Quadros, falava, cara, o que você faz da meia-noite a 1? Cara, por que você não lê? Para de dar desculpa. Ele era faca na caveira. Primeiro dia da pós, ele falou. Pós era sexta, sábado, domingo. Ele falou assim, tem que entregar um trabalho domingo. Mas como assim? Não me interessa. Você tá achando ruim? Vai lá e cancela a sua matrícula. Fala, o Dante mandou cancelar. O Dante paga a multa. Esse aqui não é pra você, né? Absurdamente desse jeito. E ali eu tive essa reviravolta. E comecei a me dedicar aos estudos e pra cima. E fiz um projeto de 3 anos. Cara, em 2012, a empresa só foi melhorar em 2018. E foi ali em 2018 que eu tive a minha ascensão como empreendedor. Tinha gerente, tinha coordenador, tinha mais de 3 vendedores, mais coordenador de vendas, gerente, mais de 30 professores, quase 500 e poucos alunos, mais de 500 e poucos alunos presenciais. Empresa faturando, pagando os empréstimos, pagando os impostos, limpinha, podendo ter potenciais para fazer empréstimo, a empresa pagando prolabore, tendo divisão de lucro a cada 6 meses. Então assim, criamos um corpo. E foi depois de 7 anos ali, mais ou menos, que eu consegui ter resultado. E quando eu comecei a ter resultado, que eu comecei a investir em outros campos. Né? Mas voltando, né, para a questão que você disse. Neste sentido, né, era sobre funcionários, né? Foi sobre a questão de ser o preconceito do trabalho híbrido. Isso. E aí depois, eu sempre fui do presencial. Pela minha história. E aí pulando, né, saindo desse momento muito bom, indo para 2020, dia 20 de março de 2020. Pandemia. Lockdown em Curitiba. Ali a gente teve obrigação de trabalhar home office. Ali aí começou o segundo processo de crise, que eu vou explicar daqui a pouco. Só que ali hoje a gente pivotou o nosso produto. Então hoje a NetLingue, a gente saiu de uma sede que tinha 20 salas, estacionamento para mais de 20 carros, para uma sede no seminário com 11 salas, e hoje a gente tem 6 salas. 90% dos alunos são online ao vivo, né? 10% são presenciais. A gente saiu de turmas grandes para aulas individuais. Então, em 5 anos, a gente mudou a empresa da água para o vinho. Hoje a empresa ela é híbrida. Cada funcionário pode trabalhar 2 dias em casa. E aí a gente ainda mudamos esse ano. Então a gente ainda não tem uma métrica pro home, mas a gente está pensando em ano que vem implantar. Porém, se o cara entrega, se às vezes ele dá uma folgada ou outra, mas ele entrega o que foi combinado em pauta, tá ótimo, gente. Então assim, você quer um funcionário que entrega ou você quer um funcionário que cumpra horas? Então a nossa visão hoje como startup é assim, é mais nesse modelo flexível.
que a gente vai medir pela entrega. Se o cara faz em 3 horas o que ele deveria fazer em 6, tá ótimo, Pra parabéns. demanda. Eu demandei isso pra você, me entregou, tá Tá ótimo, ok, parabéns. né? Não quero que ele fique Vai cumprindo viver sua hora. vida. Vai viver sua vida. Então, hoje o nosso modelo de negócio mudou por 2 motivos. Pelo mercado, que está exigindo, e a Sim, gente pode falar sim. depois de mercado. Houve uma reestruturação ali do Exato. modelo inicial, mas é interessante essa atualização a empresa passar, né? Porque se ela não passa, fica pra trás. Aí quebra. É o que você falou. Eu Aí quebra. até você vai lembrar. Lembra que existia a Sharp? Sim, claro. Sharp quebrou. Porque não acreditava nos CDs. Uhum. Ela acreditava que ia ser fita e CD não ia vir. CD veio, E do CD já CD acabou, veio MP3, MP3 acabou. acabou. Então é importante que a empresa esteja sempre se renovando para continuar no mercado, senão Exato. os concorrentes vêm abocanhar. Engolem. É o que eu falo da pandemia, né? Eu faço parte de grupos de network e isso também ajuda muito, galera. Se você é empreendedor, você tem um comércio pequeno, qualquer coisa, se envolva em qualquer coisa de network. Você tem que conhecer empresários que têm a mesma dor, porque é diferente. Eu falo de uma dor para você, você vai falar de uma dor para mim, às vezes essa troca me dá uma ideia para o meu negócio. É um insight. E é diferente. E às vezes a pessoa já passou por isso. Sim. E mais do que participar dos grupos de network, assista 91 Cash. Exato. Você aprende muito. Exato. Assista 91 Cast, que aqui você consegue ter essa troca de. E não é grandes empresários, porque o empresário, eu sempre vejo, o fulano fatura milhões, não sei o que milhões. Não é a realidade dos brasileiros. A realidade dos brasileiros está em casa do 1.000, do 100 mil, de faturar 1 milhão no ano. Que é a maioria dos números ali. Se você tem uma barbearia, se você tem uma mercearia, se tem que nem eu já tive parceiros, né, que eu fiz consultoria para cachorro-quente, empresas de estética, que é eu empresa. Não é a realidade que tem, que nem dos podcasts que falam. Então, a gente que tá no médio, trocar ideia para crescer e chegar no grande é muito mais valioso. E tem muitas ideias mais cabíveis do que ideias de milhões, porque a gente não tem esse capital de investimento. E isso é uma coisa que eu sempre bato aqui, que todo mundo tem alguma coisa para oferecer e agregar. Então, também não posso estar com o meu copo sempre cheio, porque com certeza eu tô aprendendo aqui com você, você tá aprendendo alguma coisa comigo hoje aqui. Tem um ditado, eu não sei quem diz, que é assim: ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Exatamente. Eu tenho a mesma visão, só que eu tinha sobre a inteligência, né? Ninguém é tão inteligente ao ponto que não pode aprender uma coisa nova. Exatamente. Mas é na mesma linha. Na mesma linha. Mas queria voltar um pouquinho ali atrás, que você falou referente aos 3 pilares ali para descobrir se uma empresa está quebrada ou não, que é saber o valor da dívida e o potencial de pagamento dela. E a cultura organizacional. Isso. Mas é que eu quero focar nesse potencial de pagamento. Nos bastidores, você comentou que você esperava recuperar essa empresa em 3 anos. E agora você abriu aqui que foi 7 anos. Você acha que foi uma falha na tua análise desse potencial de pagamento? Ou aconteceu alguns percalços no caminho que teve que prolongar esse caminho? E mais uma pergunta emendada a isso. Por que não parou? Falou, não deu em 3 anos quando eu estava projetando, mas eu acredito ainda que vai acontecer. Muito bom, Eric. Eu vejo 2 pontos, né? O primeiro é sobre estratégia. Hoje eu venho me aprofundando mais, né? Peter Drucker, Sun Tzu. Então a gente vai aprendendo a criar estratégias. E a estratégia não quer dizer que você, por exemplo, tem que seguir aquele caminho 100%. A estratégia é um norte, que te dá aonde você quer chegar. Só que se eu quero chegar naquela montanha, eu vou ter que passar por uma floresta. E às vezes vai ter um rio, vou ter que desviar do rio. Às vezes vai ter que pular uma árvore, às vezes vai ter que subir uma montanha que você não estava vendo, porque teve um declive. Então, assim, ter uma estratégia é importante para qualquer empreendedor, né? Que é o básico ali da administração, né? O sonho, visão, tal. Só que hoje a estratégia ela aborda algo mais abrangente, que é algo mais específico, né? Da estratégia aonde você quer chegar. Ponto. Aí, da sua pergunta, né? Quando deu 3 anos, eu entendi que não é esse o game. Por quê? Porque quando você fala de fora, é uma coisa. Quando você está dentro, é outra. Então você começa a enxergar dentro ali situações que às vezes estão fora do controle. Estão fora do controle. Como o mercado, como situações de política, ou os profissionais, pandemia. Você não controla uma pandemia, você não controla uma carta, enfim, um decreto do prefeito, fecha. Vai tomar multa? Né? Então, assim, são situações que não tem como controlar. Agora, o estrategista que ele tem propósito, ele entende que não deu 3 anos, quanto tempo eu vou levar mais? Mais 3? Mais 3.
Porque não tá no tempo, tá na jornada, tá na caminhada. Então, se essa caminhada é teu propósito, cara, faz muito sentido. Eu saí de uma empresa que eu ganhava mais para ser vendedor para não ganhar nada, para vender por comissão. Mas fazia parte do meu propósito. E quando faz parte do teu propósito e você tem uma estratégia para fazer isso. Eu falo muito também sobre transição de carreira. Não é vou sair. É uma escolha, é uma estratégia. Vou chutar o balde. Fecho tudo e vou embora. Mas você pode... Não é mais adequada. Não é mais adequada. Mas você pode criar meios para fazer isso e diminuir o impacto na sua vida disso. Sim. Então, sobre a sua pergunta, é exatamente isso. Eu verifiquei que dentro da caminhada, o meu propósito era esse. E eu fui também me amadurecendo. Eu era muito jovem. Então eu tinha uma visão mais imediatista. Uhum. Só que eu encontrei ali um pouco do meu propósito. E claro que muitas vezes eu fui tentado a sair. Né? Teve um período até antes da pandemia ali. É até isso que eu ia perguntar. Que quando chegou no momento de 3 anos ali, falou, pô, era o marco que eu tinha determinado e a situação ainda não está no meu controle. Eu acho que a gente, como ser humano, é normal, né? Bate um pouco do Bate. desespero, mas eu acho que principalmente os empresários têm essa característica de perseverança e principalmente identificar uma estratégia que fala, não foi agora, mas eu tenho certeza que estou no caminho certo, né? Uhum. A analogia da floresta que você fez, acho que foi muito legal, porque você tá seguindo aquela trilha. Pô, mas caiu uma árvore naquela trilha, passou o rio, lavou ela, pra onde que eu vou? Tô no escuro, apareceu um bicho. Você tem que desviar um caminho bem longo para voltar para tua trilha. Exatamente. entendeu? Mas você acredita que dá para chegar? E esse ponto é o principal. E o outro também é que a gente falou do começo, a análise de risco. Então você vai ponderar, vou fechar essa empresa. Qual é mais pró ou é mais contra? Então se você for fechar, tua dívida é alta, você vai pensar, caraca, minha dívida é muito grande. Se eu sair, eu vou ficar muito tempo para pagar. E aqui, bem ou mal, ela tá girando. Então eu vou criar uma estratégia para girar ela e alavancar. É pior fechar, né? A É pior capacidade de fechar. pagamento é muito menor. É muito menor. É número, é análise. Então Uhum. tem que fazer esses estudos antes de tomar uma decisão. Ah, mas eu não tô aguentando, tô ficando louco. Aguenta. Você tá ali, você tem que ter brio, né? É um caso que eu falo de ir na igreja. Né? Eu não tinha essa visão. Eu tô aí 6 meses aí indo pra missa todo domingo. É obediência. Ah, mas você vai viajar? Tô indo. É obediência. Quando você cria um hábito de ir pra academia 3 vezes por semana, vou às 5 da manhã, é hábito. Uhum. Os primeiros 3 meses são horríveis. Você Depois se sente torna dor, normal, depois você sente falta, você quer ir 4, 5, mas daí tua agenda não comporta. Mas eu vou 3 vezes por semana, batata, perdi 10 quilos. Mas legal você falar isso, porque uma situação cotidiana que eu tô vendo com a minha esposa, né? Você viu, eu tô com um bebezinho pequenininho. E a nossa rotina é, eu acordo cedo, e daí a minha esposa chega em casa à noite. E eu, às vezes, venho aqui pro estúdio pra gravar, de segunda, terça, daí quarta eu faço outros cursos. Chego em casa às 11 horas, meia-noite, e no outro dia eu acordo disposto sem estar cansado. Na segunda-feira passada ela veio gravar comigo, era pra ela gravar hoje também, mas não conseguimos uma babá pro bebê. Aham. E daí ela falou, nossa, ano que vem ela quer voltar pra faculdade. Ela falou, não sei como que eu vou fazer a faculdade, porque eu fui só hoje lá no estúdio, a gente chegou, era umas 9, 10 horas em casa. Falou, estou muito cansada. Eu falei, mas você vai se acostumar, porque eu tô nessa rotina e eu acho que pra mim já é tão normal que não sinto mais cansaço. Eric, um ponto na minha vida que começou a mudar o ano passado foi exatamente, você fica estafado. Então assim, a gente tem um pico de produtividade ali, Uhum. 20, 30, 40 anos. Quando você chega nos 40, o próximo, você está num nível muito bom de maturidade, de conhecimento técnico, estudo, faculdade, experiências. Só que você está na mesma rotina, louca. No automático. Então, e quando vem a crise, por exemplo, na pandemia veio a primeira crise. Por quê? Porque eu entrei numa empresa com crise. Eu entrei como, vamos salvar esse negócio. Quando você vê a empresa afundar, que foi a pandemia, que a gente saiu de 500 alunos presenciais para 200 online, virou uma loucura. Aí tudo escorrendo pelas mãos. É funcionário saindo, oficial, cobrança, empréstimo empresário, empréstimos, dívidas com outros empresários, fornecedores. Cara, tua vida vira um caos. Não é fácil? Falar do sucesso é muito bonito. Mas como você falou, né, da tua esposa, falar da minha faculdade é muito bonito, mas não é fácil. Quando você tá no meio do turbilhão, você quer explodir, você quer estourar. Você tá a ponto de realmente estourar a cabeça, porque você fica pressionado,
é muita pressão. E a resiliência, é bonito falar de resiliência e tal. Não é fácil ter resiliência. Resiliência tem que vir de pequenininho, desde do pai. Falar não pra você desde pequeno. De não vai. Não, pai não tem dinheiro. Não, pai, não vai. Porque eu tive resiliência porque meu pai nunca deixou muitas coisas. Então a gente vai criando uma casca que depois, quando a gente resolve, né, encarar essa loucura de ser empreendedor, essa casca, você já chega mais com a casca grossa. E quem é do esporte tem que ter disciplina, tem operação, tem comando, quem é do exército. Então você acaba tendo isso mais forte do que quem nunca participou de nada. Chega numa empresa, o patrão fala, o cara vai embora. Ele não foi criado desde pequeno a ter ordem, comando e obediência. Então tem muito isso no mercado. Então quando eu passei pela crise da pandemia, eu comecei a ter picos de ansiedade. Aqui, ó, o coração batei. Eu falei, cara, eu vou morrer, eu tenho que ir pro hospital. Aí eu lembro minha esposa, né, eu já tava com um filho, com o Henrico, e o Heitor eu acho que tava na barriga, minha esposa tava grávida, e eu fui pro hospital. Fiz um monte de exame, cara, bateria e tal, não sei o quê. No final, saí de lá umas 2 da manhã do hospital e o médico me receitou um chá. Isso não tem nada. Daí perguntou o que eu fazia. Dentro desse período de 2009, eu abri uma construtora, eu tinha várias empresas e eu achava que eu dava conta de tudo. E porque eu criava processos, sócios, cada um cuida, mas com a pandemia aquilo virou caos, porque em vez de resolver problemas pro crescimento e soluções para crescer, eu comecei a voltar para operação e resolver problemas para manter as coisas, apagar incêndio. E às vezes você tem que ser bombeiro, tem que ser bom bombeiro. Não, você tem que só... Não, às vezes o dono tem que ser bom bombeiro, mas ele não pode esquecer de tirar um tempo para ter a estratégia, tirar um tempo para o network e tirar um tempo para descansar. Tem que ter, cara. Tem que ter. É isso que eu ia falar, que você comentou aqui das dificuldades do trabalho, né, da empresa em si, mas tem outras dificuldades que estão nos bastidores, que às vezes o pessoal não vê, porque é a atenção para a E família que ninguém você quer tem que dar. falar. Exatamente. Ninguém quer falar. A atenção para a família que você tem que dar, é a saúde que você tem que cuidar. Exato. Então Alimentação. eu imagino, porque eu passo com isso às vezes, fico no meio do caminho, assim, eu tenho que ficar em casa, dar atenção para a família, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. Mas querendo ou não, o trabalho eu vou dar um conforto para eles, mas eu sei que eu tenho que saber dividir esse tempo. É muito... É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E é difícil a gente se organizar sozinho, né? A gente é uma pessoa só. Eu sempre falo para todo mundo, faltam mais horas no meu dia, preciso de horas no meu dia. Mas ao mesmo tempo, a hora é para todo mundo igual. É igual. Então o que fez a diferença na minha vida, já lá atrás, que eu dei até eu escrevi isso não é um livro, foi um e-book, que eu dei um pico de loucura, isso antes da minha ansiedade, né? Foi antes ali quando eu assumi a empresa. Cara, eu lembro, o professor foi embora, deixou o aluno, a secretária brigou com o namorado, saiu, a recepcionista, quem tava ali na recepção, um dos vendedores, não podia ficar, aí eu fiquei, e ali começou, cara, um monte de problema. Que é os problemas da rotina de ter qualquer empresa. Eu tô falando de uma rotina de uma escola de idiomas. Mas você tem a tua rotina, todo mundo tem a sua rotina. E tem dias que tudo é errado. E nesse dia eu dei um pico de surto. Eu fumava, na época eu saí pra fumar, fui na Praça do Japão, fiquei lá fumando. E ali eu tive uma brilhante ideia, uma inspiração. Eu peguei um caderno e comecei a anotar tudo. Todos os problemas. E fui pra casa. Falei, fecha aí, eu vou embora. Fui embora. Eu morava com os meus pais. Cara, eu anotei, eu lembro até hoje. Era um caderno. Eu anotei 1,5 páginas, quase uma folha, de pepino para resolver, de coisas para resolver. E eu separei com estrelinhas vermelhas, estrelinhas azuis, os que eram o primeiro para resolver, os que eram o segundo, os que eram o terceiro. E ali eu comecei a pôr numa planilha esses problemas. Depois veio o Google Agenda. Então hoje, né, para quem tá com uma dificuldade, use o Google Agenda. Minha esposa usa o Google Agenda. Então, por exemplo, eu saio 4:30 da manhã de casa, vou para academia das 5 às 6, faço oração, faço academia e estudo o meu inglês. Quando dá 8 da manhã eu já fiz tudo isso. E começo o meu dia produtivo. Reuniões, trabalho, visitas, network, enfim. Tenho quarta-feiras dia de network. Tenho as sextas dia da família, dia do cinema. Então você coloca as prioridades do dia. Então surgiu uma coisa muito importante no teu trabalho. Você fala, amor, dá para trocar o nosso jantar de hoje ou o nosso dia por essa reunião importante? O que você acha? Dá. Porque toda semana a gente tem que ter um dia com a família, com ela, com a esposa. Porque senão é só família, é só filhos. Daqui a pouco a gente tá afastado. O casal tá longe um do outro. Então tem que ter um momento com a sua esposa.
Tem que ter um momento com os meus filhos. Eu busco meus filhos na escola. Das 5 da tarde, então eu saio 4 da tarde do meu trabalho, pego minhas crianças às 5. Das 5 às 7, eu sou 100% dos meus filhos. Às vezes, claro, tem uma reunião, tem uma ligação, tem uma coisa muito importante. Foge do conto. Aí minha sogra mora perto, eu levo meus filhos pra minha sogra. Minha sogra vai mudar. Minha esposa falou, quando a sogra mudar, o que você vai fazer? Vou ficar com os meus filhos. Eu tenho que gerenciar meu tempo. Eu sempre falo isso pra minha esposa, né? A gente tem que dar um jeito. Não tem... Isso não saiu da forma que a gente queria, não tem problema. Mas vamos dar um jeito pra fazer o que aconteça. Exato. E o maior fato, eu acho, como dica pra qualquer empreendedor, pra qualquer pessoa, você é senhor do seu tempo. Então, se você fica meia hora no Instagram, ou 1 hora, tá? Tô jogando baixo, porque a média dos brasileiros é em torno de 3 horas em rede social. O WhatsApp, então, tem gente que fica 5 horas. Olhando, às vezes vê o status, às vezes fica respondendo e não trabalha. Qual que é o seu trabalho? Responder o WhatsApp. Eu trabalho respondendo o WhatsApp. Claro que é uma função importante, mas você tem que ter, responder o WhatsApp, 2 horas de manhã. Vai fazer uma atividade produtiva. Vai prospectar um cliente, vai visitar, vai fazer network. Esquece o celular. Volta e responde uma objetividade. Responde, pragmatismo, responde. Respondeu, parou, tira. Se você ficar na rede, você fica maluco. E eu tenho horário de ficar na rede social, eu tenho 1 hora pra ficar na rede. Ou naqueles momentos em que a natureza chama. Né? Que antigamente a gente olhava azulejo. Hoje a gente fica no Instagram e tal. Então eu tenho esses momentos. Isso me ajudou muito a diminuir a rede social, a consumir coisas que são importantes pra mim e a ter um gerenciamento de agenda organizar-se mais produtivo. mais produtivo. Muito. E domingo livre. Domingo é missa e família. Vamos passear, vamos em shopping, vamos em parque. Criar experiências para o meu filho, para a minha família. Então, isso está bem segmentado. Minha esposa é dentista. Então, ela tem uma agenda muito cheia. Então, combinado ela leva as crianças para a escola e pode trabalhar às vezes até às 7. Eu saio a hora que eu quiser, 4, 5 da manhã. Às vezes não vou na academia, vamos programar a agenda, vamos programar. Eu tenho um CRM de vendas que eu agora programo a mensagem. Então, eu programo 50 mensagens, das 5 às 7, 8 da manhã. Começa a disparar 9 horas para os clientes, para as pessoas. Começa a disparar 9 horas. Enquanto das 8 às 9, eu vou fazer reunião, vou fazer outras coisas. Então, assim, tem que criar um processo produtivo para a tua agenda. Porque você é dono do teu tempo. Você é dono da tua vida. Se você não consegue controlar e dizer não, né? Tem o Sun Tzu diz na Arte da Guerra, a principal guerra é descobrir o que você não quer fazer. Então, se você descobre, eu não quero fazer isso, você tem que se impor de uma forma, você tem que se posicionar. Ó, eu não quero fazer isso, porque eu tenho que priorizar isso aqui. Ah, mas eu não posso dizer não porque eu preciso. Beleza. Mas crie uma estratégia para daqui 6 meses, 1 ano, você parar de fazer isso. Né? Eu quero parar de fumar, quero parar de beber, quero parar de alguma coisa que te atrapalhe. Fazer o inglês, exatamente. Porque às vezes o que está tomando tempo não é a falta, as crenças limitantes. Ah, eu me limito porque eu não consigo. Ah, a gente é o próprio inimigo. Eu sou totalmente contra essa questão de eu não consigo. Acho que todo mundo é capaz. Né? E eu concordo muito na tua fala, que é questão de organização. Então, às vezes, vai ser difícil, que você falou, não é fácil. Não é fácil. Ninguém tá falando que se organize e vai ser fácil, vai ser lindo. Não, é difícil. Porque você tá cansado, que nem eu viajei com a minha família pra praia recentemente. Eu fiquei só no hotel dormindo. Cansado pra caramba. Ficou eu e o bebê dormindo enquanto eles estavam aproveitando a praia, a piscina e tudo mais. Eu fiquei dormindo. Mas eu queria estar mais presente com eles, mas eu precisava daquele momento de descanso e minha esposa super entendeu que eu tava numa rotina muito louca e desde que ela me conhece, ela fala isso. Fala, acabou meu curso agora da reforma tributária, vou ter mais tempo pra fazer isso. Ela fala, não, você vai arranjar outra coisa pra fazer. A gente se habitua a isso. Por isso que eu digo, a gente tem que cuidar com o nosso tempo. Porque o tempo passa. Então, assim, às vezes e a gente perde a memória. Eu digo a memória fotográfica. Que é o seguinte ponto. Você contemplar as situações, né? Tem um livro do Joel J que é Esteja 100% presente. E ele diz basicamente isso. Muitas vezes eu interpreto isso do livro. A contemplação de algo. Porque isso aqui rouba contemplar, olhar para o teu filho, no grão do olho dele e poder ver ali aquela simplicidade, aquele amor. Tá com a tua esposa, conversar, olhar no olho, com o primo, com seus pais, né? Para quem tem pai, mãe. Tá ali, viver aquilo. A gente tá lá e tá aqui. Então isso aqui é o maior vilão hoje. Então, no momento em que a gente aprende que a prosperidade, o dinheiro é uma das atribuições. Consequência, né? Porque se você muitas vezes, eu vi várias pessoas falando isso.
Quando você tem uma classe média, você consegue fazer 1, 2 viagens por ano. Você tem ali um carrinho legal. Você consegue estar com a tua família e você não tem o estresse de quem tem tanto dinheiro. Porque é muito bonito falar que o cara é rico. É muito bonito falar que ele tá lá. Só que muitas vezes, picos de ansiedade tá com essas pessoas. Você vê o Whindersson Nunes, era pobre, miserável. Tá clínicas, internado. Mas Será que... Para essas pessoas, que eu acho que nem o Whindersson Nunes, Neymar, eu tenho uma outra tese para isso. Que eu entendo que essas pessoas, elas zeraram a vida muito rápido e não tem desafios. E eu acho que quando você fica sem desafios na tua vida, você fica desmotivado, você não tem... Eu já conquistei tudo que eu tinha, tenho um bom carro, tenho uma boa casa, viajo para onde eu quero. Que desafio que esse cara tem na vida? Por isso que eu digo que tá no propósito. Por isso que eu acho muito importante as pessoas terem desafios. Nem tudo tem que ser lindo. Não é. A maioria não é. Tem que ter desafio, porque senão você perde a motivação. Só que esse de desafio também, Eric, quando chega na ponta, você sai daqui de cima da escala, né, hierárquica vamos dizer, em níveis de capitais. De classe. E você chega aqui embaixo, aí a pessoa trabalha dia e noite. E ela perde a contemplação do filho. Perde a contemplação. Beleza, faz parte. Mas quando ela entende que ela consegue ter picos de sabedoria, de entender isso, faz a diferença. Trabalhar de forma inteligente. Isso, porque você pode... Porque se você fica muito tempo, como você falou, você chega num nível de cansaço, você vai pra praia e vai dormir. Agora, se você consegue porque são 7 dias. Quando você entende que eu preciso ter ar no cérebro, que eu preciso parar durante 3 horas, 4 horas do meu dia e fazer algo pra mim. Ou 1 hora. Nem que eu acorde 5 da manhã. Quando isso acontece, você entende que era necessário. Porque, por exemplo, se você for fazer uma analogia de empresários, tem que ralar muito. Não tô dizendo que não, tem que ralar. Faz parte, a gente tem que trabalhar 12 horas. Só que você tem que separar um dia da semana, gente, pra você ter tua família. Senão teu casamento vai pra fita. Hoje o nível de separação, se você for olhar, é gigantesco. Antigamente não tinha tanto. Então, as mulheres estão empoderadas, elas trabalham, e o marido trabalha, e aí você tem um conflito dentro de casa. Porque não há uma compaixão de, a gente trabalha junto, vamos... Porque é o meu e é o teu, mas não é o nosso. Então, quando a gente, né, eu e minha esposa, que estamos casados há 10 anos, temos 2 filhos, a gente chega num ponto que um olha pro outro, Renan, tô trabalhando demais, desliga essa merda. Fecha o celular. São 9 horas da noite. Tudo bem que você ficou com as crianças das 5 às 7, sem olhar, mas agora eu tô aqui, eu quero ficar aqui. Desliga isso. Daqui meia hora, 40 minutos, nós vamos dormir. E cadê? Vamos fazer oração junto, vamos brincar junto. Eu desligo e vou. Às vezes eu esqueço. Uma coisa que eu não abro mão lá em casa é da gente sempre sentar na mesa, jantar, tomar café. Exato. Sabe? Eu sempre falo isso. Daí, às vezes minha esposa quer comer na cama, no sofá. Eu falo, não, vamos todo mundo aqui na mesa e vamos comer aqui. É um momento assim que... Acho que hoje ela entende isso. E é um momento assim que a gente senta e conversa. Às vezes o filho tá no celular, mexe alguma coisinha ali. Faz parte. Faz parte, mas é o momento da gente, que a gente conversa, senta. Brinca. É muito bom. Eu fui numa palestra em São Paulo, de um grande influenciador. Dele brincou assim que muita gente, pra rede social, tudo são estratégias. Então ele trabalha, por exemplo, uma estratégia para as pessoas que acham que ser próspero é ter dinheiro. Então ele mostra Lamborghini, casa em locais maravilhosos, Dubai, né? Enfim, só vida de ostentação. Porque para essa pessoa entrar no canal, ela precisa entender que isso é prosperidade. Aí para outros, ele mostra outra coisa. Ele vai criando essas estratégias. E quando você vê o cara, que eu tava num mastermind assim de, sei lá, 30 pessoas, e ele do lado, tomando café, trocando ideia, gente como a gente, errando português, né? De vez em quando soltou uns palavrão lá, e falando das dificuldades dele na vida real de um grande milionário. Você entende que ter o problema pequeno e ter o problema grande dá o mesmo trabalho. Mas que para ele chegar nesse nível, claro que ele teve que se sacrificar. Mas ele entendeu que se ele se sacrificasse tanto, ele ia perder o casamento. Então ele tinha esses momentos de vida épica que para ele hoje, no nível que ele tá, tomar café, almoçar e jantar com a família em paz. Poder fazer exercício físico em paz, sem olhar o celular. E quando ele olha o celular, ele se dedica.
Então ele falou, e isso é prosperidade para mim. Isso é uma vida épica. Eu tomo café com a minha esposa, eu viajo 3 vezes, 4 vezes no ano. Se a pessoa, classe média, faz isso menos, sinta-se privilegiado. Porque no Brasil, pouca gente tem essa possibilidade. E uma coisa que a gente já comentou aqui algumas vezes, que é muito difícil a gente equilibrar 3 pilares, que é o financeiro, a saúde e a família. Social, enfim. E esses dias eu me peguei conversando com a minha esposa, que nem eu falei, eu participo de um curso de comunicação e oratória, e a professora comentou assim, pessoal, você participa de algum grupo? Daí eu falei pra minha esposa, a gente não tem grupo nenhum. A gente não está em grupo nenhum. O nosso grupo é a nossa família. Então daí ela até comentou, mas que tempo que a gente vai ter pra estar em algum grupo? A gente não tem realmente esse tempo. Nossa vida é muito acelerada, muito corrida. Então hoje a gente vê que a gente tem o financeiro, a saúde eu nem diria que tá assim 100%, porque a gente não faz uma atividade física, mas graças a Deus acredito que estamos bem de saúde. Mas o social a gente não tem. A gente não conseguiu equilibrar isso. E pelo que a gente tá conversando aqui, eu acho que você consegue se organizar muito bem Sim, nisso. 1 ano pra cá, tá? 1 ano pra cá, porque antigamente eu mais trabalhava. Isso eu queria entender, qual que é a receita? Eu sei que a organização da tua agenda ali, isso contribui muito pra você Muito. fazer, né? Mas é difícil você equilibrar, porque querendo ou não, a gente tem uma limitação física, mental, né? Você vai falar um assunto muito legal. E essa nossa limitação de chegar e falar, "Pô, hoje é o momento de ficar com a minha família e tal, mas eu estou cansado." É a situação que aconteceu comigo na praia. Eu vou dizer o que me tocou. Eu sou católico, frequento a igreja, a comunidade de São Francisco, mas sempre fui católico não praticante. Só ia na igreja, né? Até esses dias eu fui conversar com um padre, eu fiquei 3 horas e 25 minutos, quase 3 horas e meia, trocando ideia com o padre. E a gente foi longe. Fomos de protestantismo a Lutero a reforma de Constantino, cara. E a gente começou a falar desse assunto. Então, por que eu tô dizendo isso? Eu sempre tive uma vida muito louca. Então, de jovem, né, grafiteiro, pichador de muro, jogador de futebol, a situações, né, de briga em escola. Então, assim, eu sempre fui criado na periferia, né? Então, como criado na periferia, a gente é mano, tá ligado? A gente vai pra esse lado. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender o ambiente. E como aquele ambiente estava transformando o meu jeito de falar, o meu jeito de vestir. E como era legal estar com aquela galera. Ao invés de estar só bebendo, fumando e falando, né, na época de ganguezinha e tal. Ali na faculdade. Então, foi um processo que foi indo e foi construindo. E aí, nesse período, eu trabalhava muito, eu abri várias empresas. Então, eu criei uma empresa, por exemplo, a Alcatel Segurança e Monitoramento, com 4 sócios, um em cada área, eu na área de vendas. Criei uma empresa de consultoria e social media. Tenho uma construtora e a NetLingo Idiomas. Então, eu atuava em 4 âmbitos. E minha esposa começou a me exigir algumas coisas, que é aquele processo que eu falei que eu fui entendendo. Eu só trabalhava. Meu filho lá pequeno e eu trabalhando, cara. Né, de madrugada, eu sempre fui meio workaholic. E eu demorei para entender. E aí, quando me chamaram para um processo de transformação, né, de um grupo evangélico, que é os Legendários, e eu de coração aberto fui. Eu tenho vários amigos da PIB, da Igreja Quadrangular. Um abraço para vocês, meus queridos. E, cara, essa galera falou, vamos lá, tá. Cara, insistiram tanto que eu fui. Ali eu passei por um processo, eu já vinha construindo isso em mim. E ali foi, pum, bateu uma marreta na cabeça. Então eu tive um sentimento maravilhoso ali. Depois dos Legendários, eu comecei a trabalhar algumas coisas internamente. Foi o ano passado. Conversar com o padre, conversar com o pastor, me entender como pessoa. E ali eu comecei a entender, e aí fui em várias palestras, então fui no José Ricardo, tem o Paulo Vieira, o Wendel Carvalho. Comecei a ir conversar em palestras, cursos, né, de desenvolvimento pessoal, coaching, né, Jerônimo, enfim. Estudar essa galera que é dessa área, porque eu já tinha estudado isso em 2018, 2019, quando eu comecei a abrir empresas. Fui em palestra do Érico Rocha, enfim. Então eu comecei a desenvolver de novo isso, que eu tinha deixado por causa da pandemia. Por causa da pandemia, eu voltei pra operação, velho. Fui vender de novo. Parei, né, com aquele orgulho, aquele ego. E uma das coisas que mata a gente é o ego. O ego do homem. Do homem em si, mulher, né, enfim. De nós seres humanos. O nosso ego é o que mata a gente. Eu tive que engolir esse ego por causa da crise. E voltar pra base e ser vendedor. E aí, quando eu passei por esses processos, eu comecei a ler a Bíblia. Sozinho. Daí, o que eu faço na academia?
Que chato. Não vou falar que é legal. Nunca gostei. Gosto de jogar futebol. Eu jogo futebol às terças, à noite, né, com a galera. E faço academia segunda, quintas e sextas. Então, assim, quando eu comecei a fazer, eu comecei a escutar a Bíblia. E eu entendi que eu sou auditivo. Por isso que eu aprendo. Por isso que eu lembro de coisa 10, 20 anos atrás. Porque eu escutei, eu vivi. Uhum. Se eu ler, às vezes eu não vou lembrar. E eu já escutava audiobooks, eu escutava palestras, podcasts, adoro isso. E aí eu comecei a escutar a Bíblia. Cara, eu comecei a engolir a Bíblia. Então eu ia de segunda, quinta, sexta para academia para escutar a Bíblia. Aí comecei Gênesis, até ter uma passagem de Gênesis maravilhosa. Acho que Não era nem tanto pelo treino, né? Era mais para poder ter um tempo para conseguir para escutar. conseguir. E aí, desde o ano passado, eu comecei a escutar a Bíblia. Aí Gênesis tem lá 12, 11. 12, acho que é 11, de 1 a 9, que fala da unidade da Torre de Babel. Que quando o homem começou a ter unidade e a falar a mesma língua, ele criou uma torre gigantesca que Deus teve que descer para poder. Que eles ficaram tão grandes que eles começaram até a indagar Deus. Isso foi errado. Claro, por quê? O ego, o orgulho da carne. Né? A gente não pode ter orgulho, é difícil vencer isso. Então, muitas vezes tem que tratar com um psicólogo. Esse ego, esse orgulho machista, essa situação da mulher, não, eu sou assim e pronto. Não, a gente tem que trabalhar isso. E ali eu comecei na Bíblia a entender, unidade. Tem que ter unidade na empresa, unidade em casal. Eu tenho que ter a mesma... Amor, eu quero fazer esses cursos esse ano. Eu quero fazer isso. O que você acha? Eu topo. Amor, o que você quer fazer esse ano? Então, eu tiro. Né? Eu fiz um intercâmbio. Eu fui para Londres, Malta. Fiquei 40 dias fora de casa com a minha mulher grávida. Unidade. Tinha a mesma conversa com ela. Amor, posso fazer isso? Pode, vai. 40 dias fora. Então, assim, meu sonho. Qual é o teu sonho? E aí eu comecei a alinhar essa unidade. Aí fui indo, estudando a Bíblia. Tô terminando o Velho Testamento, né? O Novo, conheço um pouco, mas não escutei em total. Né? Um pouquinho ali do Evangelho de Mateus, João. E tô né, curtindo a experiência. E é ali que eu comecei, num processo interno, de entender quem sou eu e o que eu quero. O dinheiro é fator preponderante para minha vida ou não? Daí eu comecei a entender como eu sou abençoado, tenho 2 filhos saudáveis, arteiro que é virado num 12, quebra tudo onde chega, saúde. Tipo, eu comecei a entender, cara, olha o que eu passei, nada dá certo na minha vida. Tentei futebol, deu errado. Fui pro exército, por causa do meu joelho, né, que é meio bichado, não pude entrar. Aí comecei uma empresa, a empresa veio a pandemia. Comecei a abrir várias empresas, veio a pandemia. Tive que vender. Né? Uma eu nem perdi dinheiro, ainda vendi pelo valor que eu investia, o grupo que comprou, né, que era de segurança e monitoramento, me pagou. Mas a escola estava bem, caiu em crise. Né? A construtora estava vendendo, veio a pandemia. Cara, tudo dá errado. Nada dá certo. Aí você cria essa crença de que nada dá certo, que você só tem que trabalhar. Daí eu começo a ver, Jesus veio sem nada, serviu um monte de gente, operou muitos milagres, e ele só fez isso durante 3 anos. 30 anos da vida dele, ninguém sabe. Ele viveu com a Maria, com José, com o pai, estudando, vivendo, contemplando. Porque todo mundo vai morrer, a vida é finita. Então, quando eu tive esse entendimento que a vida é finita e a gente, tchau, amanhã não tem mais nada, você começa a perder o medo de se expor. Eu comecei a apresentar o podcast. Aí nosso canal hoje tem 200 mil inscritos. Então, assim, eu comecei a me expor na rede social. Aquele projeto de 2018, eu comecei com o Érico Rocha, de infoproduto. Comecei a desenvolver do ano passado pra cá. Acho que muda o propósito de vida, né? Exato, que você não tá mais nem aí pro dinheiro. Sim. Tipo, tá caindo o mundo. Oficial de justiça, dívida, problemas, pepinos. E você tá lá, né? Nem que ande pelo Vale das Sombras, nada Não, me afetará. mas a verdade é que problemas sempre vão ter, né? Só vai mudar o nível do problema. E como isso te afeta. Exato. E é isso que você consegue Que é controlar você muito conseguir ter uma dívida com o banco, ter dívida com o carro, não saber como pagar e você ir pra casa e brincar com teus filhos em paz de Deus. Se você ir num shopping, teu funcionário te manda mensagem, isso aconteceu comigo essa semana, te manda mensagem, acho que eu vou ter que sair. Você tava colocando o cara pra gerente, de repente o cara falou, acho que eu vou sair e tal, numa mensagem de celular. Qual o nível? E você no shopping com a tua família, eu tava com o meu afilhado, você tem que respirar e falar, cara, eles não têm culpa disso. Então você, né, o pastor Claudinho fala isso, as caixinhas. Caixinha da esposa, caixinha da sogra, caixinha da família, caixinha do trabalho. Mas é muito difícil separar isso, né? Mas o empreendedor precisa criar hábito. Porque você separar
uma situação aconteceu no teu trabalho e não trazer para casa, eu tento fazer isso, mas às vezes é inevitável, eu vou acabar comentando com a minha esposa. Você dizer que esquece, eu tô mentindo. Você taca na fica, cabeça. mas não deixa aquilo afetar o ambiente. Mas, exatamente. É esse poder de se auto-entender. Por exemplo, eu comecei a entender quais batalhas eu não devo disputar. Quais discussões eu não preciso. Você é de esquerda, você é de direita. Eu não preciso entrar nesse debate. Eu adoro... você é católico, você é evangélico. Eu não preciso entrar nesse detalhe. Eu sou cristão. Eu preciso prestar serviço à minha comunidade e ajudar ao próximo. Eu adoro uma frase que eu escutei e eu sempre falo. Não fico tocando tambor pra louco. Exato. Não tocar tambor pra louco. É isso aí, gostei. Eu não faço. Cara, o assunto aqui tá interessantíssimo, mas já passamos 1 hora de conversa aqui e já vamos encaminhando pro final. Boa. A gente falou muito aqui sobre a questão da empresa e acho que essa questão de propósito e organização, tudo contribui para uma empresa ficar saudável e não quebrar. Mas eu queria saber de você, como que você se definiria sem o seu trabalho? Que linda essa pergunta. Como eu me definiria sem o meu trabalho? Eu me definiria hoje sem trabalhar? Nossa, que pergunta difícil, complicada. Né? É difícil. Mas quem que é o Renan sem o trabalho? Sem o trabalho. É muito difícil, porque 50% da minha vida é trabalho. Né? Eu diria até às vezes um pouco mais. Né? Pela questão que as crianças estão na escola, então ela pega um período do dia muito maior. Né? Mas se hoje eu não trabalhasse, né? Quem seria o Renan? Seria um cara engraçado e um cara que ia procurar alguma coisa para trabalhar, porque eu sou muito inquieto. Muito inquieto. Tipo, se eu tô... Tem que achar alguma coisa para se incomodar. Alguma coisa para se incomodar. Minha esposa fala exatamente isso. Mas tá tudo normal. Tipo, a escola tá vendo aí, por que você vai abrir uma construtora sem R$1? Fazendo um empréstimo. Eu falei, amor, a gente precisa ter a gente pagava a nossa casa, que era uma paulada por mês, que a gente comprou, a gente quitou ela em poucos anos. A gente pagava carro e agora não sobra dinheiro. Então vamos se enfiar em uma dívida para poder fazer. Porque se guardar, no caso, como casal, a gente não tinha isso de investir. Então a gente gastava. Ia viajar, a gente foi pra Bahia, foi pra Goiânia, no Rio Quente, começou a viajar, daí eu fui pra Londres. Isso é investimento também. É investimento, mas... E cadê algo palpável? Então a vida passa muito rápido. Tem que ter algo palpável. Um carro... carro não vale nada. Mas daqui 5 anos é um bem. Mas eu acho que esse investimento que você estava fazendo é no teu legado. Exato. É no meu legado. Que daí você vai diferenciar os teus sonhos, né? Porque o que você falou é você poder entender que eu vou dar uma resinha aqui no trabalho para eu viver isso aqui, mas depois eu vou dar um gás aqui. Então, ter esse processo de picos é importante, porque tudo no pico não dá. Tem que ter prioridade. Prioridade é 1, não é 10. Eu vou priorizar uma coisa. Nessa semana, nesse dia, nessa hora. Estamos aqui priorizando isso. Daqui a pouco eu vou para casa, vou cuidar dos meus filhos, tenho um aniversário para ir, vou priorizar eles. Depois eu volto, vou mexer no meu infoproduto. Então, assim, quando você... Terminando aquela pergunta, quando você entende quem você é, o que você faz e o que você faria de graça, isso realmente que os grandes influenciadores faz diferença. Você fala, Renan, quem é você sem trabalho? Eu faria algo de graça, eu serviria a comunidade, ou de uma forma para ajudar pessoas a abrir negócios, ou de uma forma para contribuir na comunidade. Eu gosto de trabalhar braçal, talvez eu ia lá, mexer com enxada, pintar muro, mas eu ia servir alguém. Era o que eu faria hoje, de alguma forma, nesse processo, porque hoje eu entendi que eu sirvo meus filhos, criar homens valorosos, com valores, que possam lembrar do pai de alguma forma, né, positiva, um pai que encarou, que desafiou, e não que tinha dinheiro. Um pai que realmente levou legado, levou valores, que tenha lembranças. Então depois que eu entendi isso, o meu propósito, aí mudou o game. O dinheiro é consequência. Se vir, beleza. Se não vir, eu vou morrer feliz. Porque eu tô servindo, né, como você falou, eu priorizo, e minha esposa ajudou nisso, porque ela me obrigou a ir em encontro de casais, ela me obriga a ir, às vezes, vamos em tal lugar, na igreja, para ir todo domingo, ela começou o processo, e hoje eu chamo ela, chamo-se, vamos, é dia de ir na igreja, obediência. Se eu vou exigir obediência dos meus filhos, como homens, que é difícil, cara, tem que dar o exemplo. São teimosos, tem que ter exemplo em casa. Filho, obediência, pai vai, tem que... E a mesma coisa vale na empresa. E mesma coisa na empresa. O funcionário fazer, você tem que ser exemplo. Se ele acorda 5 da manhã, ele também vai ficar. Exato. Se ele acorda 5 da... E muitas vezes você acorda 5 da manhã, faz um monte de coisa, o funcionário não tá nem aí. Então eu não vou exigir dele. Eu já aprendi, eu não exijo dos outros o que ele não pode entregar. Sim. Eu exijo a função que ele tem que fazer. Se ele entrega mais, né, como tá também, você começa a ler a Bíblia, você fica louco, cara. Porque daí tá lá, né?
Jesus foi ajudar lá os romanos e falou: se você faz 1 milha, faz 1 milha a mais. Se te pedirem para fazer 1 milha, faça 1 a mais. Uhum. E é isso. Se eu sempre fiz a mais. Por Entrega isso, mais do que foi pedido. mais do que foi É. pedido. Então, se às vezes o teu funcionário não entrega, ele não vai entregar, gente. Ele é médio, ele é medíocre, ele é assim. Querendo ou não, as pessoas falam, não vão valorizar. Talvez não te valorize naquele trabalho, mas uma hora alguém vai enxergar esse potencial. Exato. Então, Alguém vai entrar, vai comprar a ideia e o propósito e Exatamente. vai estar junto com você na caminhada. Exato. E agora uma pergunta que a gente sempre faz aqui, se você já acompanhou o nosso podcast, você vai saber. É a pergunta final. Que pergunta que você acha que eu deveria ter feito pra você que não aconteceu nesse podcast? Uma pergunta legal. Interessante. Eu acredito que você perguntou várias coisas que é o objetivo, né? Do canal, que é trabalhar o empreendedorismo. Mas pode ser uma pergunta aberta, qualquer Isso. coisa, não precisa ser relacionada ao tema. Talvez alguma pergunta aberta, assim, sobre sonhos, né? Sonhos pessoais, eu sempre divido em sonho pessoal e profissional. Calma aí. Renan, me conta quais são os seus sonhos pessoais. Abre pra nós. Legal. Então, sobre sonhos pessoais, né? Eu aprendi com a minha esposa que sonho, todo sonho pode ser alcançado. Só que ele precisa de uma estratégia para acontecer. E essa estratégia é em 3 etapas. Pode ser longa, média ou curta. Então, por exemplo, o sonho de ir para Disney. Nós temos um sonho de ir para Disney. Qual a primeira etapa? Tirar o passaporte. A gente tirou. Qual a segunda etapa? Esperar passar a Copa do Mundo, que vai ficar caro, é em 2026. Próxima etapa, ver preço mais barato. Próxima etapa, criar um ambiente para que em 4 anos ou 5, porque a gente tem filho pequeno. Então a gente já estudou que estrategicamente ir para Disney com filhos pequenos é dor de cabeça, é muito perrengue. Vá com eles maiorzinho. Porque aí você consegue andar, ficar nas filas e curtir o processo. Então, criamos uma estratégia para ir para Disney em 5, 6, 7 anos. Outro ponto. Isso se o Renan não comprar uma agência de viagem, né? Deus quiser, Deus abençoe. Aí outro ponto. A ideia do meu sonho agora, né? Particular. Eu quero rodar a América Latina de carro. Legal. Então a gente já está trocando de carro, e isso é para curto prazo, em 2 anos. Programar isso. Então tô vendo o carro, tô vendo curtir a caminhada, galera. Vai ser de carro ou de motorhome? De carro. Eu pensei de carro, muitos dizem de motorhome, mas eu queria ir de carro para parar no hotelzinho, curtir o hotel, pegar uma semana a mais do que a galera faz. Eu acho legal ir de carro, que você acaba criando conexões, né? Sim. Então, e para no hotel, conversa, vai no restaurante, no barzinho. Isso. Né? Tipo, e o motorhome você fica limitado. Eu vou ficar aqui, né? Vai gastar um pouco mais, mas é planejamento. É. Tipo, a minha viagem para Londres e Malta, como dizem os britânicos, eu fiquei 4 anos trabalhando ela. Então, assim, o sonho grande e o sonho pequeno dá o mesmo trabalho. A diferença é qual estratégia você vai tomar. Sim. Então, agora eu tenho os sonhos, por exemplo, dos meus filhos de fazer vários esportes. Então, o Henrico, a gente já falou, faz futebol, fez judô, natação. Ano que vem eu vou ver outro esporte, para ele ou música, que eu quero que meus filhos tenham que eu não tive. E não é dinheiro, é experiências com música, com cultura, com coisas que eu não tive, que eu acho maravilhoso, que eu fui aprender depois de 30 anos. Então, assim, eu quero que ele tenha isso. Então, a gente divide em sonhos profissionais. Então, eu tô terminando meu MBA agora em inovação e marketing. Tô praticando inglês, ano que vem eu vou focar só em inglês, para meu inglês sair do intermediário e ir pro avançado. Quero pegar isso profissional. O sonho da minha esposa, ela já terminou a ortodontia, ela já está com o profissional dela atuando com uma clínica dela, né? Ela aluga, mas ela já está atendendo clientes particulares. Sonhos profissionais do indivíduo. Temos o sonho do casal, né? De fazer um rolê com o casal, ou fazer coisas micro objetivos, que é encontro de casais, servir o próximo, quer fazer uma viagem, talvez só nós dois, ou ir. Aqui tem um restaurante, não vou citar o nome, mas tem um restaurante. Ir no restaurante 1 vez por ano, 2 vezes por ano, só nós dois. Objetivos do casal. E tem o objetivo da família. E os pessoais. Então a gente faz, e sabe como que eu vou medir isso, Eric? Eu pego post-its, colo num guarda-roupa, e tá lá todos os sonhos realizados. Então tá lá a minha faculdade, minha pós, meu MBA, minha viagem para Londres, tá lá a Torre Eiffel, tá lá todos os sonhos que eu já realizei, e os da minha esposa, a pós dela, tudo. Porque às vezes dá um desânimo, galera. Você tá correndo. Só que quando você abre o teu guarda-roupa e olha tudo que você já fez, você fala, cara, massa, eu tenho um carro quitado. Coisa simples, boba. Tem uma moto quitada. Tá lá. E aí você tem os que você quer alcançar. Eu queria ir pra Bahia. Daí é muito legal você tirar o post-it da Bahia
E Muda de pô, posição. eu queria ir pra Bonito, no Mato Grosso. Tirei ali de Bonito. É e, legal putz, essa tua estratégia que você cria criando uma gratidão, né? Você vê sim, o que você já realizou e você é grato dá por gás. aquilo, Não, eu né? vou conquistar mais. É o É, que você falou das metas é, ali, que perde e entra em depressão. aham, O cara, o Whindersson, chegou a tantos. Se ele tem lá essa visão, porra, que gratidão, massa. E o que eu vou conquistar? Vou ajudar mais é, pessoas. Vou abrir mais caridade, vou visitar as pessoas. Vou sim. estar lá, linha de frente, pintando muro. A gente faz isso lá em casa, mas a gente escreve e coloca dentro da Bíblia. Ai, que É, massa. E daí e quando abre, né? é para abençoar principalmente, Sim. né? Então, acho que faz um tempo que a gente não abre lá, tem que ir até ver. Aham. Tem Que que colocar algum. para ver que acho que muita coisa que tá ali a gente colocou, a gente já deve ter realizado, tem que Legal. revisitar até. Muito interessante isso. Mas eu agradeço a sua presença aqui, Renan. Gostaria que você deixasse suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, até para a construtora, para o curso de inglês, Uhum. e suas redes sociais, até que você comentou que já fez consultorias, né? Então, Legal. a câmera é toda sua. Muito show. Pô, galera, eu agradeço a oportunidade, né? Eric tá aqui, Vidal, por toda a oportunidade de poder falar um pouquinho, né, da minha história, dos meus negócios e dessa caminhada, essa jornada de servir. E minhas redes sociais é Renan, né, Renan, normal, Souza, Soza, né? Eu tenho ali o Renan Souza, que eu trabalho com podcasts também, mas na área de turismo, falando um pouco de viagens. E trabalho também o nosso canal da Net Língua e Idiomas. Então, net de internet, né, NET, e língua normal, com o E no final, que é em latim, né, Net Linguae. Né, nosso canal no YouTube tem aí mais de 200 mil inscritos. Segue lá a gente, curte o nosso canal, se inscreve. E tenho também um curso de estratégia, né, que é um infoproduto que eu trabalho 3 nichos de estratégia. Né, em estratégia empresarial, que trabalha uma estratégia mais avançada e uma estratégia mais definida, intermediária, dependendo do nível da empresa, e uma estratégia que é uma definidora de sonhos, para pessoa física que muitas vezes tudo é errado na vida e ela não tem um objetivo, ela está desanimada, está mal e não sabe o que faz. Uhum. Então eu tenho um processo de estratégia bem legal, baseado em vários livros, né, como eu já citei alguns aqui, que ajuda a pessoa a criar um modelo de estratégia. E o mais legal, dentro desse curso, desse infoproduto, nós alertamos você. Então, se você tem um objetivo, toda semana você vai receber um alerta se você está progredindo no teu sonho, no teu objetivo. Então, esse alerta te deixa mais próximo, passo a passo, do seu objetivo. Então, são minhas redes sociais, Estratégia para Todos, né, Renan Souza e Netlingua Idiomas. A construtora, a gente não tem Instagram, é uma rede social é Altitudes, né? Uhum. Então, a gente acaba tendo um trabalho mais interno, mais regional, né? Ela está começando. Aí, converse com o Renan. Procure a gente aí. Estamos juntos para contribuir e ajudar. E Obrigado pela agora eu oportunidade. queria uma indicação de uma pessoa que agora você já conheceu aqui nossa estrutura, conheceu o nosso assunto. Queria que você indicasse alguém para estar aí na sua posição e eu estar entrevistando aqui. Que legal, tem tanta gente. Deixa eu pensar. Bom, eu tenho um caso legal que eu prestei consultoria, o Adriano. Ele tem um restaurante, daí na consultoria a gente averigou que ele gastava muito com carne, que ele tem um restaurante, né, delivery e tal. E a gente saiu de um processo bem legal nessa mentoria, que ele saiu de 30, 60 pedidos para 300 pedidos do iFood. Então hoje ele tem as estrelinhas do iFood lá e tal. E a gente dividiu os processos da empresa entre empresa física, restaurante, e criamos uma empresa de iFood. Ele misturava tudo, a gente fez essa segmentação. E aí, uma das sacadas no segundo step, eu falei, cara, você tem que abrir um açougue. Porque com açougue você vai fornecer carne para você mesmo. E ele abriu o açougue. Anos depois eu acabei parando a consultoria por causa da pandemia. E ele abriu um açougue. Eu falei, que legal, que eu falei, que deu frutos, né? E agora ele fechou o açougue, né? Por um processo provavelmente administrativo, financeiro. A esposa dele engravidou, então ele não estava conseguindo dar conta, mão de obra, enfim. Eu não sei ainda o caso, mas eu até queria saber o porquê que ele fechou. Ele vai contar aqui para nós. E falar um pouquinho, né? O Vila da Nona. Eu acho que ele seria um excelente empreendedor para vir falar aqui. Então, Adriano, você está convidado para vir aqui. Vamos entrar em contato com você. Legal. E agradeço. Um prazer a tua presença aqui. Deus abençoe. Se você gostou do nosso programa, comente, curta, compartilhe. Escreva aqui também quem você gostaria que a gente entrevistasse. Valeu, muito obrigado.